tarde, quinto ano. Voltando aqui às nossas atividades depois do final de semana, vamos trabalhar hoje com comparação de frações. Esse conteúdo está lá no livrinho de vocês, na página 59, comparação de frações. Semana passada, entendemos o que é fração, conhecemos os tipos de frações, né? Frações próprias, impróprias, aparentes. Conhecemos também frações equivalentes. E hoje vamos entender comparação de frações, certo? Como eu faço para fazer uma comparação de frações? Como é que eu faço para comparar frações? Então, vamos lá. Primeiramente, para que eu faça a comparação de frações, eu devo usar esses três sinais aí. Menor que, maior que e igual, certo? Eu tenho aí, ó, tá aparecendo na telinha de vocês, o menor que, maior que e igual, certo? Esses três sinais são bem conhecidos, né, já nossos. Então, até aí, acredito que não tem nenhum problema. Na comparação de frações, devemos observar 4 fatores, certo? São 4 fatores para que a gente consiga aprender a comparar as frações. Então, vamos ver o primeiro. Só é possível comparar frações que estejam relacionadas com o mesmo inteiro. Eu tenho aí o exemplo de 2 figuras. Digamos que a primeira figura represente uma pizza e a segunda figura represente um chocolate. Então, eu não posso compará-las. Por quê? Porque elas têm tamanhos diferentes, né? Mesmo que, digamos assim, fulano comeu 1/4 da pizza. A outra pessoa comeu 1/4 do chocolate. Mesmo que eles tenham comido a mesma quantidade aí da fração, mas as figuras elas representam, são coisas diferentes, são objetos diferentes, certo? Então, por isso eu não posso fazer essa comparação. Isso é só para a gente entender melhor. Então, nosso segundo passo. Quando as frações às quais pretende-se comparar tiverem denominadores iguais, a menor fração será a que tiver o menor numerador. Como assim? Eu tenho aí o exemplo 3/4 e 2/4. Observem que os números de baixo, né, que são chamados de denominadores, eles são iguais. Estão vendo? Os números de cima, que são chamados de numeradores, eles são diferentes. Então, o que é que o segundo fator diz? Que a menor fração será a que tiver um menor numerador. Então, o que é que tem o menor numerador aí? Né? É o 2/4, não é isso? Então, como é que eu represento aí? 3/4 é maior que 2/4, certo? Ou, ao contrário aí, né? 2/4 é menor que 3/4. Então, esse é o nosso segundo fator aí. Vamos ver o terceiro. Quando as frações às quais pretende-se comparar tiverem numeradores iguais e denominadores diferentes, a maior fração será a que tiver o menor denominador. Observem aí que no exemplo aí eu tenho os 3 de baixo, né, os 3 denominadores, todos eles são diferentes. 2, 4 e 8. Mas, nesse sentido aí, os numeradores, né, são iguais. Então, o que é que ele diz? A maior fração será a que tiver o menor denominador. Então, no caso aqui, vai ser o 2. 1/2 é maior que 1/4. 1/4 é maior que 1/8. Certo? Então, a maior fração será que tiver o menor denominador. Então, o 2 é menor, mas vai ser considerado como a maior fração. Do mesmo jeito aqui, ó. 1/8, estou fazendo ao contrário agora, 1/8 é menor que 1/4,
que é menor que 1/2, certo? Então, o quarto fator aí, né? É quando as frações tiverem numerador diferente, devemos reduzir os denominadores a um mínimo múltiplo comum para conseguir compará-los. Como assim? Observem que aqui, nessas frações aí que eu estou mostrando para vocês aí na telinha, os denominadores são diferentes e os numeradores também são diferentes. E aí, professora, como é que eu vou fazer isso agora? Como é que eu vou comparar? Não é verdade? Como é que eu vou comparar isso aí? Se os denominadores são diferentes e também os numeradores são diferentes. Então, lembram lá daquele conteúdo que a gente trabalhou, o mínimo múltiplo comum, que se chama o MMC? Isso mesmo, por isso que eu disse que todo mundo tinha que aprender. Por quê? Porque agora eu vou precisar usá-lo, certo? Então, eu vou pegar agora o 7 e o 9 e vou tirar um mínimo múltiplo comum. Isso mesmo, vou fazer isso agora. Então, vamos lá. Eu peguei lá, voltando aqui, ó, o 7 e o 9, certo? E vou tirar o mínimo, vou fazer a fatoração desses números, como a gente aprendeu lá atrás. Então, 7 e 9. Qual o menor número que divide? O 7 não pode, né? O 7 é um número primo. Então, eu vou lá, o 9. 9 dividido por 3 dá 3. Como o 7 não pode dividir por 3, eu vou lá repetindo. Aí, 3 divide por que número? 3 divide por 3. Então, continua o 3 lá. Então, 3 dividido por 3 vai dar 1. E o 7 eu continuo repetindo. Aí, vou lá, 7, só divido por ele mesmo e por 1. Por quê? Porque ele é um número primo. Então, 7 dividido por 7 e 1. Quando eu chego nos dois números ou 3 que eu estiver fatorando, certo? Então, quando chega no 1 aqui, terminei, né? Aí vou lá, pego todos esses números que estão desse lado aqui. 3 vezes 3 vezes 7 é igual a 63. Por quê? 3 vezes 3, 9, vezes 7, 63. Então, meu MMC é igual a 63. Então, o que é que eu vou fazer agora, depois de encontrar isso aí? Eu vou substituir aí os denominadores pelo MMC encontrado. Depois, dividir o MMC pelo denominador da fração de origem e multiplicar o resultado pelo numerador da mesma fração. Como assim? Calma que eu vou explicar bem direitinho aqui. Observe que essas frações aqui são as frações que eu quero comparadas, não é isso? 5 sétimos e 4 nonos. Quero comparar elas. Até agora, o que é que eu fiz foi apenas encontrar o MMC, né? Fiz lá a fatoração, encontrei o MMC. Observa aqui que eu encontrei de 7 de 9, lá atrás eu não achei que era 63, então eu passo 2 tracinhos grandes lá e coloco 63, certo? Esse 63 que está aqui, que eu coloquei nas duas, como se fosse aqui as duas frações, eu vou pegar ele, vou dividir por esse 7, certo? E depois multiplicar por esse 5. Como assim, ó? 63, que é esse que é o MMC, dividido por 7, que é o denominador, e multiplicar pelo numerador, que no caso aí é o 5, certo? Então, 63 dividido por 7 vezes 5. Do mesmo jeito eu vou fazer com a segunda fração, que é 4 nonos. Só que o MMC é o mesmo, não é isso? Então, é 63 também. O que vai mudar aqui é a fração. Então, 63 dividido por 9 vezes 4, certo? Depois que eu faço isso, fiquei aqui com as duas frações, observem. Peguei as duas frações, trabalhei e fiz esse processo aqui. Depois que eu faço esse processo, eu vou resolver, certo? Então, 63 dividido por 7 vezes 5
vai dar 45. 63, que é o MMC, eu só fiz repetir aqui. Aí, 63 dividido por 9, que é esse 9 aqui, vezes 4. Estão vendo? Vai dar 28. O 63 de baixo, aqui, eu estou apenas repetindo. Agora, observem que eu fiquei com as frações que elas têm os denominadores iguais. Agora sim eu posso compará-las. Tá vendo o processo que tem que fazer? Então, podemos comparar as frações, pois elas estão com o mesmo denominador, que eu acabei de falar. Então, 45 e 63, 28 e 63. Lembra? Esse 45 é o resultado daqui e esse 28 é o resultado daqui, certo? Agora eu posso compará-las. Então, lembre-se que só podemos comparar frações relacionadas ao mesmo inteiro. Então, eu tenho aqui, ó, 5 sétimos, certo? É maior que 4 nonos, certo? Por quê? Porque essa fração aqui, ela representa essa. E essa fração aqui representa essa, tá bom? Então, esse é o processo que eu tenho que fazer para poder comparar. E só lembrando, lembre-se que tem que estar com os denominadores iguais. Então, eu tenho que tirar o MMC, certo? Então, eu espero que todos tenham entendido o nosso conteúdo. Ele está lá no livrinho de vocês, né? Façam a leitura novamente, tentem entender que ainda ficou com dúvidas, certo? Caso tenham dúvidas ainda, já já a gente se encontra, aí vocês tiram as dúvidas, certo? Vão fazendo as atividades agora do livro, páginas 60, 61 e 62. E já já a gente se encontra, se Deus quiser, tá bom? Tchau, tchau.